nosso entrevistado de hoje no MPE na TV é o Dr. Douglas Oldegar do Cavaleiro dos Santos. Nós estamos falando a respeito de homicídio doloso. Doutor, homicídio doloso também no trânsito? Também no trânsito, Valéria. O homicídio ele é doloso não apenas quando a pessoa deseja o resultado morte. Nós temos esse conceito geral de que é doloso. Imagina-se que, né? Sim, é doloso quando quer, é culposo quando não quer. Essa é uma regra geral que se aplica a um bom número de casos. Mas a legislação prevê uma determinada situação em que a concordância com um possível resultado danoso também qualifica o homicídio com o dolo. Ele deixa de ser culposo quando a pessoa, com os seus atos e com o seu comportamento, aquece com aquele possível resultado. Nessa situação, acontece em muitas ocasiões no trânsito, sim, em que o homicídio, pelas circunstâncias em que ele acontece, se deduz doloso, porque o agente, em determinadas circunstâncias, ele pratica atos que correspondem, sim, à assunção de um resultado. É difícil as pessoas entenderem que o carro pode se tornar uma arma, né, doutor? Extremamente letal, Valéria, extremamente letal. É natural que, pelo volume de veículos e pela pressa do dia a dia, o volume de acidentes se torne cada vez maior. Isso é uma coisa, uma fatalidade da vida. Agora, existem determinadas situações que convertem, de fato, o veículo numa arma. É uma situação totalmente diferente. Uma pessoa que no uso do automóvel, no manejo do automóvel, por um ato de imprudência, eventualmente cause um acidente, do qual pode, eventualmente, inclusive, decorrer uma morte. Situação diferente acontece em determinados casos em que a pessoa adota comportamentos ostensivos, muitas vezes com excesso de velocidade absurdo, muitas vezes com o uso excessivo do álcool, muitas vezes com a violação aguda da sinalização de trânsito e acaba provocando. O álcool é exatamente o que eu ia te perguntar. Ele é um dispositivo para que isso aconteça, né, Sim, doutor? a embriaguez ao volante por si só ela já caracteriza o crime. Mas um agravante que surge é quando este acidente provocado pela embriaguez gera a morte de alguém. É preciso aquilatar nessa situação se aquela pessoa que embriagada conduziu o veículo automotor tinha naquele momento a percepção desse risco e agiu ainda com desprezo à ideia da provocação do resultado, com desprezo à vida alheia. A partir do momento que a pessoa prefere continuar na sua conduta, mesmo que todas as circunstâncias indiquem que ela pode provocar um resultado danoso, ela já não está mais na esfera da culpa, está na esfera do dolo. Doutor, me tira uma dúvida. Se um adolescente estiver embriagado e ele matar uma pessoa, ele vai responder por homicídio doloso, mesmo sendo um menor de idade? As circunstâncias que definem se o homicídio é doloso ou culposo vão estar no caso em concreto. Se forem percebidos elementos ali que permitam concluir que este adolescente, naquela circunstância, previa o resultado e mesmo assim se desimportou com a sua ocorrência, vindo a causá-lo, sem dúvida ele responderá por homicídio doloso. Não como um adulto, ele responderá na esfera da infância e juventude, não com uma denúncia e com um processo criminal, mas com uma representação e com um processo socioeducativo para receber não uma pena, mas uma medida socioeducativa. Mas a qualificação jurídica do fato se estabelecerá à luz dos elementos vislumbrados durante a conduta dele. Agora, no caso de um adulto que esteja embriagado e que pode causar a morte de uma pessoa, que causa a morte de uma pessoa no trânsito. Esse adulto, mesmo que que o guarda chegue e peça para ele fazer o bafômetro, ele não é obrigado a fazer, não é isso? Sim. E como é que a gente pode, eu como uma pessoa leiga, posso acusar essa pessoa de estar embriagada na hora? O processo penal tem um princípio muito antigo, Valéria, e que até hoje continua a movê-lo e a caracterizá-lo de forma muito peculiar, que é o princípio da verdade real. Não existe no processo penal nenhuma prova que seja absoluta. Da mesma maneira, não existe nenhum fato que não possa ser provado por qualquer outra circunstância. O que interessa para o processo penal é que nós que nele atuamos saibamos efetivamente o que aconteceu na cena do crime, para dali aferirmos ou aquilatarmos a qualidade e a qualificação jurídica do fato. Então, se ele se recusa a fazer o bafômetro, é possível, sim, que o policial que o abordou faça um auto de constatação, é possível que um médico que o atenda no posto de saúde ou no hospital faça uma informação de constatação, ou até mesmo que testemunhas, ao descrever o comportamento da pessoa,
nos tragam essa informação de que ele está embriagado, de forma que mesmo que não haja o bafômetro, ou mesmo que não haja o auto de constatação, testemunhas podem informar, por exemplo, que ele trançava as pernas, que ele falava de forma... Enrolada, né? Exatamente. Testemunhas podem, inclusive, informar isso, assim como acontece com a materialidade. Não havendo a prova da materialidade com o laudo, testemunhas, a prova testemunhal pode supri-lo a bem da verdade real. Isso é um grande... Que a gente costuma ver em rede nacional, às vezes, aparece o cara completamente bêbado, ele não quer fazer o bafômetro e a gente fica indignado, né? Exatamente. Fala, mas como? Existem parâmetros dentro do processo civil que indicam, sim, que determinadas provas devam ser produzidas sob critérios rigorosos e, não sendo atendidos estes critérios, a prova deixa de ter validade. Mas no processo penal, a prioridade da produção da prova é o conteúdo de verdade que nela deve estar contido. Então, se não é possível aquilatar a verdade por um meio, aquilata-se a verdade por outro meio, claro, respeitando os parâmetros das provas lícitas e ilícitas. Voltando ao trânsito, doutor, a gente tem falado, a gente estava comentando um pouquinho antes aqui da entrevista, de que Campo Grande parece quase uma cultura de que as pessoas, principalmente os jovens, gostam muito de fazer racha, né? Sim. Isso a gente ouve desde quando eu era adolescente, até hoje eu continuo ouvindo as mesmas histórias, perdi muitos amigos no trânsito por causa dessa situação e a gente teve casos aí até de morte em decorrência a rachas. Como é que fica uma situação como essa, doutor? No caso de uma morte de uma pessoa que está conduzindo diante de uma situação dessa, ele é um homicídio doloso? É muito difícil, Valéria, o homicídio que aconteça num choque entre dois veículos automotores, estando um deles na prática de um racha, não se caracterizar como um homicídio doloso. É muito difícil, muito difícil. E nós temos, de fato, essa preocupação principalmente com a cultura da prática desses atos dentro da nossa sociedade. Eu, como você, também me recordo, falávamos há pouco, da antiga roleta russa, que parece que ainda acontece em algumas situações, mas era muito frequente em Campo Grande há alguns anos atrás. As pessoas partiam com seus veículos da esquina da 7 de setembro com a 14 de julho e seguiam até a Avenida Mato Grosso e às vezes aconteciam tragédias ao longo desse percurso. Muitos foram punidos e essa cultura diminuiu ou pelo menos se afastou um pouco do nosso convívio cotidiano. Hoje nós temos a presença do racha. Nós sabemos, a comunidade sabe que isso acontece, é um combate difícil, porque ele acontece na calada da noite, mas vez ou outra nós temos que nos deparar com fatos bastante trágicos decorrentes disso. Mas é muito difícil, nós temos inclusive fatos bastante recentes aí, que indicaram a ocorrência clara, cristalina, exemplos clássicos de homicídios dolosos havidos no trânsito exatamente por conta da prática do racha. Doutor, o trânsito tem matado muito aqui no estado? Tem matado, ao mesmo passo em que o homicídio usual, o homicídio doloso usual com arma de fogo, com arma branca, tem diminuído de 2007 para cá, o homicídio ou a morte e a vida no trânsito tem aumentado. É preciso um pouco de cautela, no sentido de se aferir se o homicídio doloso no trânsito também tem aumentado. Nós temos a informação de que as mortes havidas no trânsito aumentaram, mas não há ainda uma movimentação muito clara nesse gráfico a respeito de que percentual dessas mortes no trânsito são dolosas ou culposas. E como é que o Ministério Público se situa aí diante de fatos tão assustadores como esse, doutor? Especificamente, o homicídio no trânsito ele tem uma atividade preventiva muito difícil. É muito diferente do homicídio comum, em que nós, de acordo inclusive com dados vindos do mapeamento, podemos buscar investimentos sociais, melhorias no meio ambiente social, de forma a torná-lo menos favorável ao crime, nos envolver com a comunidade e tudo mais. O homicídio no trânsito, principalmente aqueles que decorrem de racha ou excesso de velocidade, eles têm uma prevenção muito difícil. Normalmente, o grande meio para se atacar isso é o policiamento ostensivo que acaba reprimindo a prática desses atos. Mas nós sabemos que existem muitas dificuldades pelas forças policiais de tornar esse policiamento onipresente durante todo o tempo. É muito difícil que isso aconteça. Nós percebemos que existem grandes investidas da polícia nesse sentido, mas durante um bom pedaço de tempo e em algumas regiões ele acaba acontecendo. Então o que nos sobra, ou o que nos tem sobrado, é a alternativa de tentar punir com bastante rigor, até para exemplificar à sociedade as consequências graves desse fato, aqueles
que venham efetivamente a ocorrer. Doutor, no seu ponto de vista, qual é o futuro do Ministério Público? O futuro do Ministério Público é se tornar cada vez mais um aliado do povo brasileiro. O Ministério Público não tem mais, dentro da sua estrutura constitucional, forma de se desvincular do povo. O Ministério Público, ele atua dentro do gabinete, é dentro do gabinete muitas vezes que ele faz as suas conquistas, mas o seu alimento está na rua, o seu alimento está na calçada, o seu estabelecimento dentro do sistema jurídico brasileiro, a fixação do Ministério Público no sistema jurídico brasileiro hoje é efetivamente como representante do povo. É assim que ele há de se estabelecer e essa proximidade com a comunidade é que vai cada vez mais caracterizá-lo nesse sentido. Ok, doutor. Um bom trabalho para o senhor, para toda a sua promotoria. Muita sorte aí em todo esse trabalho que você vem desenvolvendo. Obrigado para vocês também. Obrigada, doutor. Nós ficamos por aqui e nos vemos na semana que vem para falar um pouco a respeito do Ministério Público do Estado. Até mais. Tchau.